Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a política e a violência no âmbito humano. O texto que a Secretaria disponibilizou aí para reflexão, ele vai abordar um pouco mais da violência, dos conflitos, da origem da violência, vamos dizer assim, utilizando de base dois autores, o Hobbes e o Rousseau, nas questões. O Hobbes, ele vai trabalhar a questão do estado de natureza. É um momento em que as pessoas não tinham instituições de controle, ou seja, não tinha polícia, não tinha exército. E nesse momento, nesse estado de natureza, o que predominava era a lei do mais forte. Era a única lei que tinha nesse momento, que regia o momento. Era o mais forte, seja fisicamente, ou mais forte por ter um exército, por ter uma guarda particular, ou algo do tipo. Então, o mais forte era aquele que detinha a capacidade de chegar na casa do outro e falar: eu quero a sua família, que sejam meus escravos e eu vou pegar a sua terra. Não havia uma instituição regulando e dizer: olha, você não pode matar, porque senão você vai ser preso, ou até mesmo receber uma pena de morte. Você não vai roubar, ou você não vai fazer nenhuma outra coisa proibida, vamos dizer assim. A única lei que prevalecia era a lei do mais forte. Se eu tenho as condições físicas ou materiais para sobrejugar alguém, eu estou dentro, farei. Ninguém vai me enfrentar, porque eu tenho tudo isso. Nesse momento, Hobbes diz que o homem é o lobo do homem, porque era o mais forte que dominava o mais fraco e ficava nesse ciclo infinito, de sempre o mais forte dominar o mais fraco. Depois vem um cara que chamamos de Jean-Jacques Rousseau, e ele vai dizer o seguinte aqui: enquanto o homem de Hobbes era mau, era ruim, o homem de Rousseau é o bom selvagem, o homem bom. É aquele bonzinho que estava lá na floresta, vivendo tranquilo, comendo e vivendo na simplicidade, com as coisas simples que a natureza lhe dava, tranquilo, de boas. E aí chegou alguém, separou um pedaço de terra, e aí começou, e falou: isso aqui é meu. Para Rousseau, esse é o momento que gera esse conflito. É o momento em que se estabelece o social. E aí a gente lembra das duas frases o seguinte, que para Rousseau, o homem é bom, a sociedade o corrompe. Se a gente for recorrer à visão de Hobbes, o homem é ruim, a sociedade que o torna bom. A gente não sabe o contexto cronológico de como tudo começa, de como que quem surgiu primeiro foi o homem ou a sociedade, mas é bem possível que tenha sido o social, por esse movimento de estabelecer pactos. E aí a gente vai entrar no que numa corrente, vamos dizer assim, que os dois fazem parte, que é o Hobbes, o Locke e o Rousseau. Mas a gente vai tratar do Hobbes e Rousseau, que é uma corrente chamada os contratualistas, que eles trabalham essa questão do contrato social como forma de obter uma ordem social. Enquanto esse fato de que em toda parte havia e reinava a insegurança, o medo, a luta, a morte,
né? E aí um dos maiores medos para Hobbes nesse estado de natureza era o medo da morte violenta. Os homens decidiram por criar e passar a viver nas civitas, né? Ou seja, na sociedade civil, né? Ou, melhor ainda, os homens decidiram por criar poder político e leis para estabelecer acordos e pactos que definissem limites para a atuação de cada um, né? Ou seja, eu não posso, né, depois que foi criados os pactos, eu forte, não vou chegar na casa do mais fraco e dizer, olha, você vai me passar tudo que você tem, ou senão você morre, né? E nem eu, fraco, chegaria, quando se tornasse mais forte, de alguma maneira, física ou materialmente, não chegaria na casa do mais forte e dizer, não, agora eu vou tomar tudo que você me roubou, ou eu vou tomar, e ainda mais, vou tomar tudo que você já tinha. Com esses pactos, há essa questão do equilíbrio, né? Esses pactos, né, segundo Hobbes e Rousseau, faz com que as pessoas criem uma coisa que eles chamam de soberania. Para Hobbes, o soberano ou é o rei, a aristocracia ou uma assembleia, né? Ou seja, ou é a monarquia ou é a aristocracia, que é o grupo dos melhores, ou então a assembleia no fato de dizer, vamos considerar como a democracia. O soberano é um desses três poderes, né? Um desses três regimes, vamos dizer assim. Então, para Hobbes, os indivíduos renunciam à sua liberdade e aos seus direitos civis para dar legitimidade e atribuir poder ao soberano, né? Hobbes diz que todos os indivíduos, renunciam a tudo isso, né? E dão legitimidade e poder ao soberano. Ou seja, tudo que o soberano fez e fará, jamais poderá ser questionado. Porque o que ele fez está dentro do poder que lhe foi atribuído, né? Em troca, né, os indivíduos dão esse poder ao soberano em troca de segurança pessoal e segurança da sua propriedade privada, né? É esse o objetivo que, segundo Hobbes, os indivíduos dão o poder ao soberano. É apenas proteger o pessoal e o indivíduo, né? E, segundo Hobbes, o poder do Estado, né, é exercido pela força e pelo medo. Porque só a iminência do castigo pode atemorizar os indivíduos, ou seja, só o medo que o Estado impõe faz com que os indivíduos não fuja desse pacto social, né? desse contratualismo. E, segundo Rousseau, as pessoas dão essa autonomia, esse poder ao soberano, ao Estado, em troca, renunciam à sua liberdade individual, pensando no coletivo, né? Na pluralidade, na sociedade, né? Ou seja, enquanto Hobbes, os indivíduos hobbesianos, eles pensam nos interesses privados, os indivíduos de Rousseau pensam nos interesses públicos, né? Os indivíduos de Rousseau não rejeitam a liberdade individual, né, mas pensam no coletivo. Eles não são privados da lei, porque uma vez que eles colocam a lei, colocam a sua liberdade dentro do coletivo, eles também transferem aquilo que é responsabilidade pessoal para o coletivo. Então,
eles estão dentro do coletivo. Se, olha só, enquanto no estado hobbesiano, o soberano, só vai haver ordem porque o Estado que impõe medo controla tudo, e porque ele só tem isso, porque as pessoas rejeitaram a sua individualidade, a sua liberdade, os seus direitos civis, e pensam apenas no individual, proteger a mim e a minha propriedade, né? Em troca de segurança. O indivíduo de Rousseau não. Eu, na minha liberdade, rejeito a minha liberdade individual porque eu penso na liberdade comunitária, na liberdade social, né? Porque é mais importante. E eu não sou privado da liberdade porque, uma vez que eu, como cidadão, como criador das leis, eu sou soberano. Para Rousseau, não existe essa figura do soberano absoluto, né? que é centrado na figura do Estado. Para Rousseau, o soberano é o povo, é a soberania popular. Quem manda nos soberanos que vão criar, julgar e aplicar as leis é o povo. Se o povo disser, não, a gente não quer mais esse, troca, né? Hoje, socialmente falando, nós temos uma paridade. Nós seguimos um pouco de Rousseau e seguimos um pouco de Hobbes. Por exemplo, nós atribuímos às instituições, legislativo, judiciário e executivo, os poderes que nós damos aos soberanos. Então, nós entregamos o poder a essas instituições. Mas também a gente é soberano no fato de escolher quem estará nessas instituições para representar o coletivo, né? Para representar a sociedade. Acontece que, muitas das vezes, quem está no poder não obedece à soberania popular, né? E aí, muitas das vezes, é necessário que a soberania popular intervenha, né? Intervenha. E aí é o que a gente vai entrar na terceira e quarta questão das atividades aí. Olha só a terceira questão. Diz, no Brasil a lei é aplicada a todos de forma igual? O que vocês acham? Acham que sim? Acham que não? E aí eu vou dar um exemplo para ficar melhor, demonstrar um pouco. Claro que vocês, na questão, vocês vão ter que justificar, dar a resposta de vocês, né? Mas eu vou dar um exemplo para ficar melhor a mostrar. Dias atrás, né, a polícia foi chamada para atender uma ocorrência num bairro Alphaville, em São Paulo, né, com um condomínio de rico, né, dos milionários. E aí, a ocorrência era que um empresário lá, estava embriagado e estava batendo na mulher, né? A polícia chegou no bairro, né, numa favela, entrou no condomínio e tudo mais, chegou na residência, e aí o cara saiu já esbravejando, falou, não entre na minha casa, não pise na minha calçada, porque vocês são os merdas, vocês não prestam para nada, vocês sabem onde estão? Vocês estão na favela, vocês não estão na favela não, né? Aqui vocês não são nada, lá fora vocês podem ser, aqui vocês não são nada, né? E assim, chamou o policial de idiota e falou, olha, eu ganho 300 mil, você ganha R$1.000 por mês, você é um idiota, você não vale nada, você é um merda. E aí foi xingando o policial, o policial parado, né, ouvindo, né, de boas, né, chamou reforço e aí levou o cara, foi na delegacia, assinou um papel lá, pagou uma fiançazinha e foi embora. Um outro exemplo. No Rio de Janeiro, 15 dias atrás, um adolescente foi morto com mais ou menos 5 tiros.
dentro de casa, se escondendo praticamente, e ainda assim levou um tiro. E a polícia passou pela casa dele e atirou como se dissesse, não, porque, vamos dizer assim, nós acreditávamos que os bandidos tinham passado por aqui por dentro. Depois, um exemplo dessa semana que aconteceu em Minneapolis, nos Estados Unidos, um cidadão negro foi algemado e tudo mais, deitado no chão com muita força, e o policial se ajoelhou literalmente no pescoço do cara. E aí o cara tinha problemas cardíacos, e com esse ajoelhar, numa primeira autópsia, foi identificado que ao ajoelhar em cima do pescoço colaborou para a morte dele. Mas numa segunda autópsia que saiu, foi verificado que o cara morreu porque o policial tinha ajoelhado no pescoço dele. Aí o que a gente deve pensar é o seguinte, que a lei não é aplicada para todos, infelizmente. Porque, reflitamos, enquanto o empresário lá no Alphaville entrou, a polícia entrou sem dar tiro, foi conversar com o cara, escutou o cara xingá-lo até dizer chega, da cabeça aos pés, e não fez nada. Não fez nada. Mas e na favela? Que entra, atira primeiro e pergunta depois. A gente deve pensar o seguinte: existem pessoas ruins em todos os ambientes. Na religião, na família, na polícia, no Estado. Mas, se você não entra atirando no Alphaville, por que você tem que entrar atirando na favela? Se o cara do Alphaville não merece o tratamento da favela, por que a favela merece? E a última questão aí é: para você, existe algum uso legítimo da violência em nossa sociedade? Se a gente for pensar num sentido hobbesiano, o Estado tem todo o direito de agir com violência. Mas e a sociedade? Será que a sociedade, diante de determinadas injustiças, ela pode agir com violência? O podcast que tem a seguida, e tem um texto também na internet, do Henry David Thoreau, que fala da desobediência civil. Ele era um ativista norte-americano e ele lutava pelo sentido de que, quando nós percebemos uma injustiça, nós devemos reagir. Nós devemos reagir. Porque quando a gente não reage, a gente concorda com aquela injustiça. Quando a gente diz, eu vou ficar o isentão, quando a gente vai fingir ser o isentão, não é que eu estou me retirando da discussão, é porque eu estou contribuindo para que aquela situação aconteça. Exemplos de desobediência civil. Rosa Parks, uma costureira norte-americana, que nos estados do sul dos Estados Unidos, há muito tempo atrás, a escravidão era permitida, então o preconceito era terrível. E a Rosa Parks, tudo era, voltando um pouquinho, tudo era separado. Ônibus, bebedores de água e tudo mais. Tinha lugares no ônibus para negros e tinha lugares de ônibus para brancos. Rosa Parks
entrou no ônibus e sentou no lugar dela lá. Só que havia uma lei que se o ônibus estivesse lotado e um negro estivesse sentado, o negro deveria se levantar para dar lugar ao branco. Rosa Parks se recusou a se levantar e foi presa. Esse fato se repercutiu pelo país inteiro e houve atos de desobediência civil. Falei, não, agora nós vamos lutar pelos nossos direitos. E é praticamente o que acontece com os protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos. As pessoas negras estão cansadas de serem mortas à toa. Se é proibido matar, por que é permitido matar negros? A gente deve pensar isso para construir uma sociedade mais justa. Se a gente se depara com uma situação de injustiça social, a gente vai deixar ela prosseguir ou vai revidar? Revidar no sentido de, primeiro a gente deve buscar diálogo. Primeiro a gente busca o diálogo. Buscar resolver de outras formas. Mas às vezes, uma certa violência é necessária para, se o diálogo não resolve, mostrar que é preciso mudar de atitude. É preciso mudar que as instituições que estão coordenando o poder de matar negros devem mudar. Eu não sou negro, nem LGBT, nem imigrante. Mas por que eu não poderia também lutar por aqueles que sofrem injustiças sociais? Isso é o que eu deixo para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço. Só me procurar, qualquer dúvida. Se puder, fique em casa.